Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPTV. Hoje nós vamos falar sobre o fetiche dos religiosos pelo poder. Roda a vinheta. Na história recente do país, desde a redemocratização, seja Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer ou essa coisa que está aí, sempre houve uma presença massiva dos religiosos e, no meu campo, então, dos evangélicos ali no poder. Uma espécie de fetiche mesmo, uma espécie de procura absurda assim pelo poder. E eu gostaria de lembrar uma história, né? Porque isso não é uma exclusividade nem do Brasil, nem dos evangélicos, nem do momento que nós vivemos aqui no nosso país. Não, isso é uma história antiga e eu gosto então de lembrar o que estava dito lá no Êxodo. Só para fazer uma recordação, quando José chega para ser o administrador de todo o Egito, ele chega porque ele desvendou um sonho que dizia que haveria um tempo de muita fartura e haveria um tempo de fome, de grave fome. Então José tem a ideia de cobrar um tributo, de cobrar 20% de imposto das pessoas no momento de fartura, para que no momento da extrema fome os celeiros estivessem cheios e essas pessoas pudessem comer. Uma ideia inteligente e que salvou aquelas pessoas da fome. Porém, chega um momento em que não mais para livrar as pessoas da fome, esse tributo é cobrado para enriquecer o faraó. Isso acontece muito com a gente. É a crise, é a inflação, é a alta do dólar, a crise passa, a gente estabiliza a inflação, o dólar baixa, mas os produtos continuam caros do mesmo jeito. Porque é isso, é pelo enriquecimento, já não é mais por uma tentativa de salvar o povo. Mas enfim, aí quando isso acontece, mesmo passado a fome, o povo continua sendo tributado, continua sendo taxado por faraó. Chega um momento que o povo compra comida. Quando não tem mais dinheiro para comprar, eles doam os seus animais, o seu gado. Quando não tem mais gado, eles doam os seus animais de trabalho, as suas ferramentas de trabalho. Quando não tem mais ferramentas de trabalho, eles doam a terra. Quando não tem mais a terra, em troca de comida, eles doam o próprio corpo. Faraó pode e roubou do povo tudo isso. O gado, a terra, a ferramenta de trabalho, o próprio corpo. Mas Faraó não podia roubar do povo a consciência. Faraó não podia roubar do povo a consciência coletiva. Faraó não conseguia roubar do povo o coração. Para isso, ele precisava dos sacerdotes. Faraó nunca cobrou tributo dos sacerdotes, como diz o texto bíblico. E além disso, a comida dos sacerdotes vinha direto da mesa do faraó. Ou seja, os sacerdotes tinham seus privilégios, as suas regalias, eram sustentados pelo poder, eram sustentados pelo palácio, tinha esse fetiche pelo poder, porque não eram lhe cobrados tributos e ainda ganhavam toda a vida boa que Faraó produzia. E o que esses sacerdotes faziam? Sacerdotes diziam que aquela sociedade piramidal, onde Faraó, o primogênito do deus Ra, estava ali no topo da pirâmide, os sábios, os sacerdotes, os soldados abaixo os artesãos, os construtores, aqueles que produzem as coisas para o pessoal de cima, e abaixo deles os escravos, era assim, porque no céu também era assim. Então, os sacerdotes justificavam que, como no céu era assim, deveria ser na terra, né? Vamos fazer no céu como é na terra. Por isso que Jesus inverte essa ordem e diz assim, na terra como é no céu. E aí os sacerdotes diziam que lá o deus Ra era o topo da pirâmide. Abaixo do deus Ra eram os deuses dos sacerdotes, dos soldados, dos sábios. Abaixo deles eram os deuses das famílias, dos escravos. O deus de Isaac, o deus de Jacó, o deus de Abraão. Daí que vem essa ideia. Então os sacerdotes eram utilizados para apaziguar, para amansar uma sociedade desigual da exploração. Onde os sacerdotes diziam que Faraó era o primogênito do deus Ra, por isso ele tinha direito a toda a terra, por isso ele herdava toda a terra, por isso toda a terra era dele. Não à toa que o Deus, quando vai libertar os hebreus, diz: eu escolhi o povo
para ser o primogênito. Quer dizer, Deus estava ali lutando contra essa situação de opressão. Mas para amansar e justificar tudo isso, Faraó precisava dos sacerdotes. Os sacerdotes, então, se venderam, a classe sacerdotal, esse ambiente religioso está sempre procurando benefício próprio, está sempre procurando se enriquecer, está sempre procurando vida boa. E então existe um caminho, uma conexão direta do templo para o palácio, para justamente explorar, aviltar, roubar o povo. Não à toa que Deus para de falar pelo templo. Porque se o templo está comprado pelo palácio, Deus não está lá mais. Deus então passa a falar pelos profetas. Os profetas não sentam na mesa do rei. Os profetas não sentam na mesa de Faraó. Os profetas não recebem agrados do império. Muito pelo contrário, os profetas não vão em festinhas bancadas pelo palácio. Então, nesse nosso ano de 2022, onde, principalmente no meu campo, a gente percebe um fetiche dos pastores, das pastoras, todos se vendendo por um governo corrupto, genocida, um governo que enaltece torturadores, nós percebemos que Deus já não fala mais pelos templos. Deus já não se faz mais falar pelos sacerdotes. Esses sacerdotes que querem se colocar como representantes de Deus. Mas Deus nunca precisou de representante. Nós, homens e mulheres de boa vontade da fé, nós nunca podemos nos colocar como representantes de Deus. Nós nos colocamos como representantes do povo, para o clamor do povo, as súplicas a Deus. Então nós nos representamos não esses que estão lutando pelos benefícios próprios, nós representamos o povo. Por isso Deus nos levanta em 2022 como profeta, porque ele não fala mais nos templos, ele não fala mais pelos sacerdotes, agora ele fala pelos profetas, nas periferias dos mundos, porque o templo está poluído, porque o templo se corrompeu, o templo está sujo pelos dinheiros do palácio. A gente tem que lembrar isso, um ano de eleição, estamos vendo o ambiente religioso inteirinho tendenciando pelo poder, pela sujeira do que é esse poder, esse nosso ambiente religioso todo enfurnado em ministérios, secretarias, tendo isenções fiscais, né? Ou como no gabinete lá da educação, né? Do Ministério da Educação, fazendo a corrupção lavada e descarada, justamente para se enriquecer, enquanto o nosso povo humilde sofre. Nós precisamos de lembrar disso. Deus já não fala mais pelos sacerdotes, Deus fala pelos profetas. O profeta é alimentado por corvo, por mel silvestre, pelas doações das viúvas, vive nos riachos, vive no deserto aonde clama essa voz. O profeta está distante do templo e do palácio, está no chão da vida, na periferia do mundo, vivendo as dores do povo. Nós precisamos entender que o ministério pastoral não é da ordem sacerdotal. A ordem sacerdotal é religiosa. A ordem sacerdotal é o que prendeu, torturou, crucificou, matou Cristo. Porque essa ordem sacerdotal é aquela colocada justamente para aviltar o povo. O ministério pastoral é da ordem profética, da denúncia das explorações do povo, da denúncia de como o império, de como o poder rouba, subjuga, ameaça o povo. O ministério pastoral é esse que vem da ordem profética, que está lado a lado da luta do povo. E em 2022 nós vamos conhecer aqueles que estão lado a lado de Cristo e aqueles que estão lado a lado do poder, aqueles que estão lado a lado da morte, da fome, da miséria do nosso povo. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu.